Boa noite, gente. Vamos começar a live. Meu nome é Jennifer, coordenadora médica aqui do Grupo GSH. Eu forneço sangue, né, através da Agência Transfusional do Alberto Torres e Cáfaro, que é aqui no Rio. O Alberto Torres é um hospital referência de trauma, onde tem um centro de trauma, único do estado aqui. E esse foi o objetivo da nossa live, né? Como a gente faz, né? O GSH faz o fornecimento de sangue desse hospital com referência de trauma, a gente tem um tema pertinente para começar, né? O tema de transfusão no trauma. Bom, agora eu vou apresentar o Dr. Luiz Amorim, que é o nosso convidado. Ele é especialista em hematologia e hemoterapia, mestre em transfusão sanguínea e PMO, diretor-geral do Hemorrio, e agora faz parte da nossa equipe aqui do GSH, coordenador médico nacional de ensino, pesquisa e desenvolvimento do grupo do GSH. Pode? Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer ao Leandro, a Fabiana, pelo convite para participar dessa live, mais uma live do GSH, que tem feito tanto sucesso. E dizer também que é um prazer estar aqui. E hoje a ideia é discutir um pouco com vocês. Eu vou ter aqui a companhia luxuosa da Jennifer Cunha, que é a responsável técnica pela Agência Transfusional do Alberto Torres, como ela já disse, que o que ela não disse é que é um dos maiores centros de trauma do Brasil, se não o maior, né, Jennifer? Então, ela tem a experiência prática vivida e vai poder trocar ideias, né, da experiência concreta dela com a transfusão no trauma. Mas essa, então, hoje a ideia é falar sobre a transfusão no trauma e depois, obviamente, a gente está à disposição para qualquer dúvida, pergunta, debate, contestações que vocês quiserem falar. Bom, trauma. O professor Evandro Freire hoje virou nome do hospital. Ele foi professor do Fundão, cirurgião, e ele escreveu esse livro. E eu tive a honra de escrever o capítulo sobre transfusão desse livro. E ele criou esse nome que é muito interessante, a doença dos séculos, porque de fato o trauma é uma das doenças do século XXI, já era do século XX, mas é muito mais ainda do século XXI, é uma grande causa de morte. O trauma mata muitas pessoas, sem respeitar a idade, jovens, velhos, e no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente, onde a gente está, mas também no Brasil como um todo, o trauma é um problema muito pior, eu diria, do que em muitos países da Europa ou da América do Norte. O trauma é a terceira causa de morte no Brasil. É a quinta causa de morte nos Estados Unidos, a primeira causa de morte entre pessoas de 1 a 44 anos de idade, ou seja, o trauma comete primariamente pessoas jovens, então é um problema ainda pior. E o custo é gigantesco. O último estudo publicado nos Estados Unidos em 2013 era um custo de 80 bilhões por ano, e 500 bilhões se você computar os gastos médicos indiretos. Então, é realmente uma doença que mata, é uma um evento que mata, é um evento complexo e um evento que custa muito caro para a sociedade como um todo. E mais ainda, chegando aqui na nossa praia, pelo menos 25% dos pacientes politraumatizados recebem transfusão de sangue. E só para ter uma ideia, né, está falando que é a maior causa de morte, que acomete jovens, etc. Para ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, que são dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio, vejam que no ano de 2017 tivemos 28.984 vítimas de acidente de trânsito, entre mortos e feridos. É um número muito grande, quase 30 mil pessoas no ano de 2017, vítimas de acidente de trânsito aqui no nosso estado. E se a gente olhar o número de mortes apenas, em torno de 2 mil mortes por ano de acidente de trânsito no estado do Rio. Também é um número gigantesco, e é claro que esse número é muito maior e muito mais concentrado na capital, na cidade do Rio de Janeiro. E mais trágico ainda, vocês sabem que quem morre no trauma, a maior causa de morte no trauma não, no trânsito, são os pedestres, é atropelamento. Mais do que motociclista, ao contrário do que a gente imagina, né, que motociclista morre mais do que pedestre, não morre. Quem morre mais pedestre, ou seja, são os atropelamentos. Uma pergunta que a gente sempre se faz, ou sempre não, desde que começou a pandemia, se de fato os acidentes de trânsito melhoraram ou pioraram depois da pandemia. E se a gente olhar aqui esse gráfico, a gente vê que de fato eles melhoraram. O número de acidentes de trânsito diminuiu bastante se a gente comparar o ano de 2019 com o ano de 2020. 2021 ainda não está computado,
Mas houve, como a gente fala às vezes, quando fala da necessidade de sangue na pandemia, né, que a doação caiu, mas também a necessidade, felizmente, diminuiu. E a gente olha, acidente de trânsito é uma das razões para ter diminuído, os traumas como um todo diminuíram durante a pandemia. E também os acidentes, se a gente olhar acidente por acidente, a gente vai ver que atropelamentos, por exemplo, diminuíram 37,8% em 2020, comparando com 2019. É um número significativo, uma diminuição de 38% é fantástica, né? Pena que tenha sido circunstancial. A gente gostaria muito que ela se mantivesse, que fosse constante, a gente não sabe se isso vai acontecer. Então, e esse gráfico, por fim, fala das vítimas de arma de fogo na cidade do Rio de Janeiro em 2019. Foram 2.876 vítimas, das quais 1.519 morreram. Então, arma de fogo, violência, arma branca também, mas são problemas e são pessoas que requerem, em geral, muitas transfusões e também, infelizmente, morrem muito, né? A taxa de mortalidade é de 52,8%. É uma taxa de mortalidade muito alta, né? Ainda mais quando a gente sabe a quantidade de vítimas de arma de fogo que a gente tem na cidade do Rio, no estado do Rio. Bem, mas aí já nos transportando aqui para o nosso cenário, que é o cenário no qual as pessoas chegam, né, traumatizadas nos hospitais e precisam receber transfusão. A transfusão é um dos pilares no suporte aos pacientes politraumatizados. A primeira questão que se coloca é quais são os pacientes politraumatizados que precisam de sangue. A gente sabe que hematócrito, por exemplo, não é um bom parâmetro, então são os parâmetros principalmente clínicos, né? As pessoas classificam os traumatizados de acordo com o tipo de hemorragia, com o tipo de sintomas. Pelo tipo de hemorragia pode ser leve, moderada e grave. Grave são aquelas que precisam de sangue e que as pessoas sangram mais de 150 mililitros por minuto. Só que é muito fácil falar isso, mas na prática é difícil calcular quanto é que ele está sangrando. Isso não é muito prático, né? Então, de um modo geral, todo mundo prefere ou preferia utilizar a classificação por sintomas, né? Então, pacientes que tivessem uma perda sanguínea estimada, né, superior a 1.500 ml, considerando uma volemia de 5 litros, que não é uma volemia, não é a volemia média do brasileiro, mas até 30, a partir de 25, 30% de perda volêmica, esse paciente precisa de sangue, e ele se traduz clinicamente por pressão arterial baixa, frequência cardíaca maior que 120, enchimento capilar retardado, frequência respiratória aumentada, débito urinário diminuído, etc., ansiedade, né, extremidades muito pálidas. E os urgentistas, né, os socorristas, as pessoas que lidam com trauma, já têm experiência de rapidamente, quase que num piscar de olhos, avaliar, o paciente avaliar a perda e decidir se esse paciente vai precisar de transfusão e, mais que isso, vai precisar de ativação do protocolo de transfusão de multicomponente de transfusão maciça. Só que hoje isso, né, aqui esse quadrinho marcado em azul, seriam os pacientes que precisam, sem dúvida, de transfusão de sangue. Só que hoje o que a maioria dos locais usam é esse tipo de gatilho, não mais o gatilho por sintoma, mas é o gatilho que considera 4 critérios, né? Se a lesão foi penetrante, se a resposta é sim, isso vale 1 ponto. Se o FES mostra que tem sangramento, por exemplo, na cavidade abdominal, na cavidade torácica, pericárdio, etc., isso também vale 1 ponto. Se a frequência cardíaca está acima de 120, vale 1 ponto. E se a pressão arterial está abaixo de 90, a pressão arterial sistólica, isso também vale 1 ponto. Então, acima de 2 pontos, a recomendação é ativar o protocolo de transfusão maciça, o protocolo de terapia multicomponente, para quem usa essa estratégia que hoje é mais frequente. E lembrando, antes de a gente falar da transfusão, que o plasma, os pacientes traumatizados, desculpa, não o plasma trauma, os pacientes traumatizados têm alterações características, né, específicas, que são a hipovolemia, a hipotermia e a coagulopatia. Coagulopatia de consumo e coagulopatia dilucional. E lembrando, eu não vou falar sobre isso, mas assim, o ideal é transfundir os pacientes traumatizados com sangue aquecido, com aquecedores de sangue. Infelizmente, nos hospitais públicos é muito rara a existência de aquecedores de sangue. Os aquecedores de sangue não são máquinas caras, o problema é que eles requerem material de consumo, cada transfusão requer um kit, e que não é barato. Então, na rede pública, que é quem mais atende aos traumas, muito raro a gente se defrontar com um aquecedor de sangue.
Isso porque a hipotermia é um dos problemas de que se dá sangue gelado, e muito sangue gelado pode agravar a hipotermia dos pacientes. Então, a pergunta é o que transfundir? Transfundir no paciente traumatizado. A abordagem tradicional, acho que todos vocês conhecem, é essa, fazer concentrado de hemácia em função da hemorragia, ou até que a hemoglobina fique entre 7 e 10 gramas e o paciente fique estável, né, hemodinamicamente estável, aí você poderia parar. E você faz o plasma fresco, ou você fazia o plasma fresco, a cada 4 a 5 unidades de concentrado de hemácia transfundidas. E você faria concentrado de plaquetas, uma unidade para cada 10 quilos de peso, ou uma unidade de plaqueta diaférica, que são doses que já nem se usam mais dessa maneira assim. Mas, enfim, se o paciente também tivesse baixa de plaqueta, ou se ele continuar sangrando com a coagulograma normal e com os ferimentos que deram origem ao trauma controlados, que isso pode ser um problema de contagem de plaqueta diminuída ou de alteração da função plaquetária. Então, essa é a abordagem tradicional. Qual o problema dessa abordagem tradicional? O problema é o seguinte, tudo começa com a hemorragia. A hemorragia, se for volumosa, leva ao choque. O choque leva a uma coagulopatia. Então, aí você entra com a transfusão de hemácias. Ok, a transfusão de hemácia vai tentar melhorar a situação hemodinâmica do paciente, vai tentar melhorar, vai tentar se contrapor, vamos colocar assim, a hemorragia. Acontece que a hemácia não tem plaqueta viável, a hemácia não tem fator de coagulação viável. Então, você vai levar uma trombocitopenia dilucional, a uma trombocitopatia pela coagulopatia e pelo choque, e há também uma coagulopatia dilucional, ou seja, o paciente que já está perdendo sangue, já tem em geral uma diminuição de fatores de coagulação, vai receber volume, ou seja, hemácias que não tem fator de coagulação, que tem muito pouco. Então, isso vai aumentar a coagulopatia dilucional e vai, na verdade, manter esse ciclo. Por causa disso, a partir do meados da década de 2000, 2010, se começou a fazer uma estratégia diferente, que é a terapia chamada terapia transfusional multicomponente, aqui muita gente chama de 1+1+1, né, que é o uso intensivo, rápido e imediato, tão imediato quanto possível, isso é muito importante, de hemácias, plasma e plaquetas. Por quê? Qual o fundamento disso? A gente tem a mesma coisa, hemorragia, choque e tal. Porém, se você transfunde concentrado de hemácia, plasma fresco e concentrado de plaquetas, você não vai ter a trombocitopenia dilucional, você não vai ter a coagulopatia dilucional, você vai, ao contrário, corrigir a coagulopatia que o paciente já tem, vai corrigir, vai atuar no choque de alguma maneira, porque vai se contrapor à hemorragia. Então, isso muda radicalmente a resposta do paciente, muda radicalmente o que se chama de ressuscitação hemostática do paciente, né? Então, na verdade, hemácias não, ou, se vocês quiserem, hemácias sim, porém associadas a plasma e plaqueta. Se vocês me perguntarem, plaquetas sempre? Preferencialmente, mas plasma sempre, 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 como uma regra, como uma lei. Então, essa terapia multicomponente, depois eu vou falar como é que ela começou, mas assim, que hemocomponente se propõe, ela propõe que se utiliza? Plasma, plaqueta e hemácia, já disse, né? Mas isso é fácil de dizer. Difícil é você conseguir ter lá plasma rapidamente. Chegou um paciente, sei lá, baleado, sangrando, e que precisa de transfusão maciça imediatamente. Você precisa da plasma, seu plasma está congelado. Todo mundo guarda plasma congelado, então você vai ter que descongelar. Tem um estudo canadense muito interessante que ele mostra o seguinte: 90% dos hospitais canadenses, no início dessa década de 2010, 90% não conseguiam chegar com plasma a tempo e a hora. E o tempo médio de ter a primeira bolsa de plasma disponível era 90 minutos depois da chegada do paciente. É muito tempo. Então, perde-se muito tempo assim. Então, por isso que tem gente que prefere fazer plasma líquido, daqui a pouco a gente fala sobre isso, e há outros ainda que defendem o uso do sangue total. Bem, mas como é que começou essa história? Começou em 2007, quando esse trabalho foi publicado na revista de Trauma, no Journal of Trauma, por Gonzalez, é um médico militar americano, e ele estudou 97 pacientes que receberam 10 concentrados de hemácia no dia 1 da hospitalização. E a relação hemácia-plasma era 2 bolsas e meia de hemácia para cada bolsa de plasma até ele chegar na UTI. E na UTI isso passava para 1 para 1. Vejam que não tinha ainda plaqueta, era uma hemácia e um plasma. O grupo que recebia 2 para 1, a coagulopatia não era corrigida. E o grupo que recebia na proporção de 1 para 1, tinha a sua coagulopatia corrigida. Então isso foi um clique que fez todo mundo ir atrás disso, porque também o RNI elevado, a gente sabe, está associado com a maior mortalidade nas UTIs. Então, a partir da publicação desse estudo, que foi logo seguida por esse outro estudo, logo 2 anos depois também feito no teatro de guerra, um foi no Afeganistão, outro foi no Irã, publicado no Jornal de Trauma também, em que aí ele já usou a proporção, comparou 3 para 1
3 bolsas de hemácia para 1 de plasma, com 1,5 para 1. Uma bolsa e meia de hemácia para 1 em plasma. Veja, de novo, não é ainda 1 mais 1 mais 1. Então, olha a diferença na mortalidade, 36% versus 17%, a mortalidade imediata, 24 horas, e em 30 dias, 55% versus 34%. E a mortalidade por hemorragia, causada por coagulopatia, 4 em 13 nos pacientes que tomaram uma proporção maior de plasma e 21 em 31 naqueles pacientes que tomaram proporções de plasma menores. E aí, a partir daí, tem N estudos, que eu não tenho nem como falar aqui deles todos, tem muitos estudos, realmente muitos, e hoje a gente tem olhado mais as meta-análises. Essa meta-análise publicada em 2017, interessante, se vocês olharem para quem está acostumado com isso, né, à direita desse traço vertical no meio do gráfico, nos dois gráficos, mortalidade 24 horas e 30 dias, significa que quem tomou mais plasma, quem tomou uma baixa proporção de hemácias em relação a plasma, ou seja, mais próximo de 1 para 1, teve um desfecho clínico melhor. E quem ficar à esquerda teve um desfecho clínico melhor com a proporção menor de plasma. E vejam que praticamente todos os estudos têm resultados idênticos. Mostram que a mortalidade e o resultado do desfecho clínico foi muito melhor quando você usou proporções maiores de plasma, seja na mortalidade em 24 horas, seja na mortalidade em 30 dias. Porém, esse efeito é muito mais claro nessa meta-análise na mortalidade imediata em 24 horas. Que é o grande problema, realmente, no trauma, é a mortalidade imediata. Esse é um outro estudo, ali naqueles dois, um estudo considerado seminal, que é um estudo feito pelo grupo do Spinella e Holcomb, que são dois pediatras, incrivelmente, eles não são nem cirurgiões, nem hemoterapeutas, nem hematologistas, mas são pediatras, mas eles são do Exército, ou eram do Exército, e eles estudaram isso e mostraram esse trabalho chamado PROMPT, que é um estudo randomizado, controlado, que mostrou que a mortalidade, o uso de altas proporções de plasma reduz a mortalidade em 6 horas, que é a mortalidade imediata, numa situação em que a morte por hemorragia predominava. Então, proporções de 1 para 2 eram muito melhores, os pacientes tinham muito mais propensão a morrer se tomava-se um plasma para 2 hemácias do que aqueles pacientes que tomavam 1 para 1. Agora, se você deixar para fazer essa proporção mais alta de 1 para 1 depois de 24 horas, aí não faz muita diferença. Então, é fundamental começar isso precocemente, o mais cedo possível. Tão logo o paciente chega ao hospital, é claro, sempre e quando isso for possível, né? E a gente sabe que a realidade, às vezes, é cruel, né? Essa aqui é uma outra meta-análise publicada recentemente no Jornal de Emergências Médicas, que mostra também claramente esse traço marrom, o grupo 1 para 2, ou seja, uma hemácia, uma plaqueta, desculpa, um plasma, uma plaqueta e 2 hemácias, e o outro é 1 para 1 para 1, uma hemácia, uma plaqueta e um plasma, e a mortalidade, vocês podem ver, foi significativamente menor, tanto em 24 quanto em 30 dias, em 24 horas como em 30 dias, para os pacientes que tomaram 1 mais 1 mais 1, ou seja, uma hemácia, uma plaqueta e um plasma, uma hemácia, uma plaqueta e um plasma, até que a hemorragia fosse controlada. Então, hoje tem pouca dúvida de que a terapia 1 mais 1 mais 1, a terapia multicomponente é melhor, e tem pouca dúvida, acho que poucos serviços no mundo deixam de optar por essa modalidade, a menos que não haja hemocomponente disponível, que às vezes acontece. Né? Não adianta a gente esconder e tapar o sol com a peneira, isso acontece muitas vezes em muitos lugares. Agora, a gente está falando que o plasma salva vidas, e que salva mais vidas ainda se ele for feito precocemente e intensivamente. Agora, isso pressupõe uma grande necessidade de plasma, né? E de plasma B, porque o paciente está chegando, não dá tempo de colher a amostra, muito menos descongelar o plasma, né? Então, precisaria ter plasma B. Plasma B no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, não passa de 3% da população. Então, não dá para ter um volume grande de plasma B em todas as urgências da cidade do Rio, do Brasil, das cidades brasileiras. Não é possível isso. Não é possível nos Estados Unidos também, não é possível no Canadá também, não é possível na Europa também. Então, o que eles fazem lá? Eles começaram a fazer plasma A, chamado plasma A universal. Colocam, claro, descongeladores rápidos de plasma, mas rápido não é assim instantâneo, quem já usou disso sabe, e optaram por essa história de plasma líquido. Então, duas novidades aqui no contexto do plasma e, na minha opinião, que vieram para ficar. Primeiro, plasma A como plasma universal. Segundo, o uso do plasma líquido, ou seja, manter plasma em geladeira. Será que pode isso? Bem, agora nos Estados Unidos pode, no Brasil não pode, né?
Mas não há perda de fator, esse plasma, por que a gente congela o plasma se a gente pode guardar na geladeira? Tem, a gente não pode, tem uma perda, mas se você olhar aqui esse estudo, tem muitos estudos que mostram dados iguais a esse aqui, talvez o fator que você mais precise nas emergências seja o fibrinogênio, seguido pelo fator 5 e fator 7. Então, olha, o fibrinogênio, no quinto dia só se perde 5%, uma perda completamente aceitável. E no 15º dia, e na Escandinávia eles aceitam plasma líquido de até 15 dias, 7%. O fator 5 tem uma perda de 20% a 25%, entre o quinto e o 15º dia. É ruim? Não, não é ruim. Não é maravilhoso, melhor que não tivesse perda nenhuma, mas isso não existe. Tem uma perda, e é uma perda bastante aceitável, assim como a perda de fator 7. Apenas a perda de fator 8 é uma perda alta, 44% no quinto dia. Depois do quinto dia, a perda é menor, 50% no 15º dia. Porém, o fator 8 também não é um dos mais importantes no trauma. Mas ainda assim, 50% de fator 8 é um nível bastante razoável que ajuda o paciente a controlar a coagulopatia e ajuda o paciente a controlar o sangramento. Então, assim, a gente pode dizer que o plasma líquido é um novo componente, ainda pouco usado no Brasil, ainda no contexto de pesquisas clínicas, porém, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser um componente padrão, até porque trauma é um grande problema aqui, as pessoas morrem muito de trauma. Então, tem esse estudo, que é um estudo que reuniu, que pesquisou vários serviços de hemoterapia americanos, serviços de referência, publicado em 2017, em que vocês podem ver aqui que eles usam, tem duas maneiras. Tem alguns serviços que nem titulam anti-B nesse plasma A, consideram que o risco de hemólise é muito pequeno, e tem quem titule e só faça se o título for menor que 50, alguns, e menor que 100, outros. Alguns colocam limites, transfundo até 4 bolsas, até 6 bolsas, e outros não colocam limite. Transfundo qualquer volume de plasma, não tenho medo de causar hemólise nesse paciente. Os estudos, que ainda tem muito pouco publicado, mas os dados de relatos de casos, etc., mostram que realmente não tem havido hemólise, ou a hemólise é muito pequena e não causa repercussão clínica nos pacientes que tomam o chamado plasma A universal. Que, aliás, pode ser qualquer plasma A, né? Alguns propõem que o universal seja com menos que 50 de anti-B, outros menos que 100, e outros acham que pode se fazer perfeitamente plasma A para qualquer pessoa. Sabendo, já considerando que no Brasil 50% das pessoas são O, então já de cara 50% desse plasma já vai ser compatível, né? Mas 35% também é A, também vai ser compatível. Então sobram só os 15% que são B e AB. Não é um risco assim tão grande, até porque os estudos mostram que não tem repercussão clínica. Ou seja, em resumo, a gente tem vantagens e riscos do plasma. Né? A vantagem é o tratamento ou prevenção imediata da coagulopatia, e os riscos são uso inadequado e excessivo de sangue, trale, hoje a gente consegue controlar isso perfeitamente fazendo apenas plasma de doadores do sexo masculino, sepsis também não é um risco concreto, e falência de múltiplos órgãos, mas o risco pela hemorragia é muito maior. Né? O grande problema é a logística, de fato. Quando eu falo logística, estou falando do tempo para descongelar, da disponibilidade de plasma B e da aceitabilidade do plasma A por parte dos médicos. Né? Tem médico que nem se importa com isso. Alguns se importam, mas você convence. E outros que não se convencem, que não quero plasma A, não aceito, não vou fazer, acabou. Então, esse talvez seja o grande problema. A outra coisa é plaqueta. A gente está falando que é melhor fazer plaqueta. Então, é melhor 1 mais 1 mais 1 é melhor do que 1 mais 1, que seria só hemácia e plasma. De qualquer maneira, 1 mais 1 é muito melhor que só hemácia. Mas, se você puder fazer plaqueta, melhor, porque você tem trombocitopenia dilucional e trombopatia pelo choque, pela coagulopatia. Então, se puder fazer plaqueta, melhor. Mas, de novo, é a mesma coisa. A plaqueta fica lá, tem que ter um agitador, você tem que fazer o pool, ou não, é complicado. Às vezes, você só tem pool armazenado. Então, por causa disso, os americanos começaram a fazer plaquetas geladas. Botar plaqueta a 4 graus, que é uma mudança radical de paradigma, porque a gente sabe que a 4 graus a plaqueta muda de forma, libera fatores de crescimento, se ativa e não vai circular. Ela rapidamente vai ser retirada da circulação e se você contar a plaqueta 1 hora depois, a contagem vai ser idêntica à contagem pré-transfusional. Né? Ok, isso vale, por exemplo, um paciente com leucemia que tem plaqueta baixa por produção comprometida pela quimioterapia ou pela doença, em que você precisa que a plaqueta circule, é uma terapia profilática, é uma transfusão profilática. Aqui não. Aqui, o que você quer da plaqueta é que ela controle o sangramento. Então, ela está ativada. Está ativada significa o quê? Que ela vai se agregar mais rapidamente em vivo. E
teoricamente, ela terá maior eficácia nas hemorragias maciças. Então, muita gente já está fazendo isso nos Estados Unidos. Ainda não tem nenhum trabalho controlado, tem muitos trabalhos em andamento, mas nenhum trabalho controlado, randomizado, sobretudo, mostrando que o resultado é melhor com plaqueta gelada, mas muita gente já está fazendo plaqueta gelada no trauma, pela dificuldade logística que é ter plaqueta a 22 a 24 graus. A gente que pensa, não, 22 a 24 graus é mais fácil que a geladeira, é muito mais difícil, né? A gente manter a temperatura adequada, até porque ainda tem a questão da agitação. E aqui uns estudos in vitro mostrando que, de fato, as plaquetas geladas têm efeito hemostático. A gente está esperando sair ano que vem alguns estudos, pelo menos 2 grandes estudos, comparando no trauma plaquetas geladas das plaquetas conservadas a temperatura ambiente 20 a 24 graus em agitação constante. Por fim, e aí é quase que só um parênteses, é o uso do crio precipitado, né? Que é um componente, né, que pode ser usado em substituição ao concentrado fibrinogênio, que é muito caro, acho que nenhum hospital público, privados alguns têm, mas o hospital público dificilmente tem fibrinogênio, dificilmente não tem mesmo concentrado fibrinogênio para usar nas suas emergências, né? Então você pode substituir perfeitamente por crio precipitado, que contém fibrinogênio. As normas brasileiras permitem o uso do crio precipitado para fibrinogênio, mas, de novo, tem o mesmo problema do plasma, que é logística. Ele fica congelado, você tem que descongelar, tem que fazer o pool, etc. Então, hoje, os americanos têm alguns, pelo menos 3 estudos em andamento, utilizando crio precipitado em pool de 3, de 4, de 5, líquido, mantido em geladeira por até 5 dias. Vocês vão perguntar, mas não perde? Claro que perde. Especialmente se for um centro de trauma que não recebe muito paciente. Claro que perde o CRIO, claro que vai desprezar. Então, tem esse custo adicional de perder. Mas, cada vez mais, e hoje o CRIO também, não tem nenhum estudo ainda nos Estados Unidos, porque o fibrinogênio é bem mais popular na Europa que nos Estados Unidos. Agora virou uma grande moda nos Estados Unidos, tem muitos estudos em andamento, mas ainda nenhum publicado, que eu tenho encontrado, pelo menos, sobre o resultado do uso do CRIO precipitado, do fibrinogênio, em outras palavras, no trauma. E esse uso, essa reposição, é muito guiada pelo Rotem. Os alemães, os austríacos, por exemplo, fazem de cara. Chegou um paciente politraumatizado e já fazem crio precipitado ao invés de fazer plasma. Plaqueta, crio precipitado e concentrado em massa. Mas os americanos não, na parte do mundo não. E isso é muito mais guiado pelo Rotem hoje do que pela dosagem fibrinogênica. Infelizmente, também Rotem é um item, né? É um método de diagnóstico que muitos hospitais ainda não têm, então, com o qual muitos médicos ainda não estão familiarizados, né? Mas é o método ideal de você avaliar, como vocês estão vendo aqui nesse exame, nessa fotografia, é o método ideal para você avaliar se o paciente tem uma deficiência de fibrinogênio, se ele vai se beneficiar de crio precipitado ou, se você dispuser dele, de concentrado industrial de fibrinogênio. E esse é um estudo publicado, né, no grupo Cochrane, que é o grupo inglês que faz meta-análise de estudos, mostrando que não há evidência forte a favor do uso de fibrinogênio nas hemorragias pós-trauma. Mas também só 4 estudos tinham alguma qualidade, alguma, não eram estudos, nenhum deles de boa qualidade. Bem, e aí tem um outro probleminha, né, que não é bem um probleminha, é uma solução até, que está claro hoje para todo mundo, que quanto mais cedo você começar a reposição hemostática, a reposição hemoterápica nos pacientes traumatizados, melhor vai ser a resposta. Então, aqui esse estudo comparando apenas plasma, esse estudo comparou plasma com o standard of care, que é colocar o paciente na ambulância ou no helicóptero e colocar apenas soro. Não fazer transfusão, até porque no Brasil isso é proibido. Vejam que a mortalidade é muito menor quando você usa plasma durante o transporte do paciente. E agora já está se usando muito, e tem muitos estudos sobre isso, mas não é o que eu tenho nessa aula, sangue total, né? Porque o plasma tem um problema de congelado, você pode manter líquido nas ambulâncias, né? A gente tem conversado aqui com o pessoal da coordenação do SAMU para fazer um piloto, para a gente ver, já tem um piloto feito em São Paulo, no interior, em Bragança Paulista, se não estou enganado, para a gente fazer um piloto aqui no Rio e ver se de fato melhora aí seria uma pesquisa, aí não teria problema com vigilância sanitária, porque vai estar aprovado pela CONEP, se a CONEP aprovar, para a gente ver se de fato a transfusão pré-hospitalar, a transfusão durante o transporte, melhora a sobrevida do paciente, melhora o prognóstico, melhora a situação clínica dele. Todos os dados disponíveis mostram que sim. Agora, é difícil você fazer plasma, você fazer plaqueta, você fazer hemácia num paciente durante o transporte. Então, em parte por causa disso, e em parte porque também na guerra, imagine um cenário de guerra, é muito mais fácil transfundir uma bolsa de sangue total do que uma bolsa de hemácia, uma bolsa de plaqueta, uma bolsa de plasma.
dificuldade é muito maior logisticamente. Então, no exército americano, eles começaram nas guerras do Iraque e do Afeganistão a fazer sangue total. Então, é a volta ao futuro ou a volta ao passado, como vocês queiram. Então, isso começou em 2013 e hoje está muito, muito popular. Não sei se vocês têm ido ao Congresso da BD, eu infelizmente não tenho ido, mas o pessoal me manda foto. Tem um grupo lá que se junta, como se fosse até uma torcida organizada, com camiseta, né? O Mar Morto precisa de sangue. Desculpa, o Mar Morto precisa de sal e os pacientes traumatizados precisam de sangue total. Então, eles botam camiseta, boné e vão fazer. Eles defendem e acreditam muito que o sangue total é uma solução para os pacientes traumatizados, é muito melhor do que fazer 1+1+1. Primeiro, porque a logística é muito mais fácil. Segundo, porque a infusão é muito mais rápida e muito mais simples. Terceiro, tem uma exposição muito menor a doador, né? 1+1+1 significa cada númerozinho desse aí é um doador. As plaquetas estão geladas, consequentemente estão ativadas. Então, se você fizer um sangue total com até 5 dias, que é o que eles propõem, até 5 dias de colheita, você vai ter plaqueta ainda, elas não vão circular, mas elas já estão agregadas, já estão ativadas, já estão ativadas e podem efetivamente ajudar a controlar a hemorragia. É bem mais fácil tocar em ambulância, não tem dúvida ainda. Quanto aos resultados, bem, tem alguns. Bom, as plaquetas, como eu disse, elas não vão recircular, mas elas vão agir mais rapidamente e você pode ter nível hemostático até o 5º dia. A pergunta é, mas sangue total conserva plaqueta? Porque os americanos usam muito, se você filtrar, porque os americanos preferem usar sangue total filtrado. Sim, existe filtro de sangue total, da Terumo, que é um filtro que preserva a plaqueta. Você pode filtrar o sangue total e ele preserva a plaqueta, retirando os leucócitos. Então, é possível fazer o sangue filtrado, se você quiser, se você preferir fazer, como a maioria prefere. Bem, eu falei que tem alguns resultados. Esses foram os primeiros resultados, né, publicados entre o ano de 2009 e o ano de 2016. Né? E vocês veem que em 3 desses estudos, o resultado com sangue total foi melhor, e em 3 desses outros estudos não houve melhora. Então, assim, ainda é um número pequeno, mas aí realmente tem muitos estudos agora. E também tem o seguinte: a maior parte desses estudos eram feitos, aqui vejam, eram feitos em guerra, pelo menos os estudos com um número maior de casos eram feitos durante a guerra, e agora não está tendo guerra, os Estados Unidos não está envolvido em nenhuma guerra, que são eles que fazem essas pesquisas. Então, eles estão fazendo muita pesquisa em trauma civil, muita pesquisa em trauma civil. Essas pesquisas foram iniciais, não são pesquisas consideradas de boa qualidade, não são randomizadas controladas, por exemplo, até porque randomizar é bem difícil, né? No trauma não é uma coisa assim tão simples, mas tem muito estudo em andamento, a gente vai ter resultados melhores, mais conclusivos, mas as pessoas que estão envolvidas nesses estudos dizem que é claro e nítido que o sangue total é melhor que a terapia 1+1+1 e é muito melhor que a terapia, que a velha abordagem tradicional de apenas hemácia. Bem, aí vocês podem fazer a pergunta, tá bom, é muito bom, estou convencido, mas e o custo? Qual o custo-benefício dessa terapia multicomponente? Será que isso não é muito mais caro? Será que isso não é inviável do ponto de vista econômico? Tem algumas análises, das quais a mais interessante é essa aqui. Esse gráfico aqui é muito, muito complicado, melhor pular essa figura, mas ele mostra que o custo adicional compensa, o custo-benefício é interessante, mas se a gente olhar isso aqui, a gente vai ver melhor que se consegue salvar, para cada grupo de 100 pacientes, você salva 218 anos, 218 mortes. Significa o seguinte, resumindo, né, sempre raciocinando com um grupo de 100 pacientes. Nesse estudo, eles analisaram vários então, 100 pacientes, 218 anos de vida salva, ou seja, na média, cada paciente tinha 2,18 anos a mais de vida. Então, resumidamente, e para não perder muito tempo disso, o custo por ano de vida salvo era de $2.294. Bom, isso é bom ou ruim? É muito bom. Considera que a intervenção se justifica se o custo por ano de vida salvo, por ano de vida ganho, é inferior a $50 mil. E aqui foi $3 mil. Então, é um custo muito bom, é um resultado realmente muito bom e muito interessante para esse tipo de terapia.
E isso... E isso considerando, assim, foi mais caro. Se perguntarem assim, tá bom, o custo adicional foi de $3.000 por ano de vida salvo, que é um custo muito bom, bastante aceitável em qualquer sistema de saúde público. Agora, esse custo foi assim porque os hemocomponentes nos Estados Unidos, olha os preços dele. A hemácia é $230 por bolsa. A unidade de plasma, não, 65, não valeu nada. Mas plaqueta, 575. Então, se você considerar os preços brasileiros, talvez nem fique mais caro, né? Porque aí sim, a gente sabe, aqui ele listou os preços de ficar 2 dias, 5 dias, se morrer, de sobreviver, etc. Mas uma internação na UTI, a gente sabe o preço aqui é muito caro. E eu tenho bastante dúvida se no Brasil não apenas não é mais caro, como é mais barata a terapia multicomponente, além de salvar mais vidas. A outra pergunta é fácil instituir e manter esse protocolo 1+1+1, terapia multicomponente? E se eu disser que é fácil, eu estou negando a realidade. Não é fácil, não é simples, depende de estoque, depende de grupo sanguíneo, depende de logística e depende dos nossos colegas, não hematologistas, não hemoterapeutas, que são cirurgiões, que são anestesistas, que são especialistas em emergência, em trauma, e que, como todo mundo, né, precisam ser convencidos, e nem sempre eles são convencidos, cada um tem sua ideia. Então, é bastante difícil, e a Jennifer, já falei isso no começo, ela tem uma grande experiência prática com isso, ela pode, né, dar o depoimento dela de como é que é na prática. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, é um lugar comum, mas é verdade também. E assim, apesar de ser uma terapia, você olha assim, bom, relativamente simples, né? Bom, primeiro que tem isso, a adesão não é muito grande. Você olha que tem muito erro, olha, esse estudo aqui mostrou que tem erros. Isso aqui é a proporção de erros no protocolo 1+1+1 e 1+1+2. 2 hemácias, uma plaqueta e um plasma versus uma hemácia, uma plaqueta e um plasma. Se erra muito mais, por incrível que pareça, no protocolo 1+1+2 do que no protocolo 1+1+1. Mas se erra, tá vendo? Isso aqui se erra, tem proporção de erros, em alguns casos, em alguns hospitais, pode chegar a 50%. Né? Então, assim, isso é nos Estados Unidos. E aqui só para mostrar alguns packs, né, que as pessoas usam, o trabalho original, então, muitos grupos americanos preferem usar assim, ó, eles começam transfundindo plaqueta e eles preferem que você considere que ele chega, já precisa ativar o protocolo de terapia multicomponente, de terapia de transfusão maciça, eles consideram que o paciente vai tomar pelo menos 6 bolsas de hemácia, 6 plaquetas. Então, eles começam com uma dose de plaqueta, um pool de plaquetas de 6, e aí depois é hemácia, depois o plasma. Aí depois é hemácia, depois o plasma, depois é hemácia, depois o plasma. Mas isso tem N variações. Tem quem faça 1+1+1, começando pela hemácia, depois o plasma, depois a plaqueta. Tem quem faça plaqueta, hemácia e plasma. Tem de todo jeito. Esse foi o trabalho original e é talvez o jeito que mais utilizado, pelo menos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não, certamente o mais usado é 1+1+1, usando hemácia, plasma e plaqueta. Então, assim, para concluir, quais são as minhas previsões, se eu puder ter alguma, né? São previsões que não valem nada, na verdade, são só a minha opinião, que eu posso estar completamente errado. Desculpa, saiu aqui. Eu vou passar. Mas a minha previsão é que o plasma líquido e o plasma universal vão ganhar a ordem do dia, vão ser componentes usuais. Eu tenho dúvida em relação à plaqueta gelada. Preciso esperar os resultados do estudo, tenho bastante dúvida. E também tenho bastante dúvida quanto ao uso do sangue total. Se os estudos que estão sendo feitos em trauma civil mostrarem... Não sei por que ele está... Não, ele já muda de ar. Já muda. Desculpa, é porque tinha uma figura por trás, mas por alguma razão a figura não está aparecendo. Um quadro, na verdade. Então, eu acho que se os estudos mostrarem que no trauma civil o sangue total é melhor que 1+1+1, talvez a gente vai ter que se dar um trabalho de recalcular tudo, né? Como é que a gente vai preparar, quais são os componentes, quantos por cento vamos guardar como sangue total. Vai ser complicado para a gente está falando a hemoterapia, os profissionais de hemoterapia, mas a gente vai ter que fazer esse estudo se os resultados desse estudo mostrarem que é melhor. Eu tenho dúvida realmente agora, eu não tenho dúvida nenhuma que na guerra, de fato, nem se discute, é um componente de escolha para o trauma, né, militar, vamos chamar assim. E, por fim, né, qual o estado da arte, a ressuscitação hemoterápica no trauma? O estado da arte hoje é esse, olha.
chamada ressuscitação balanceada, que consiste em minimizar o uso do cristalóide. Por quê? Porque o cristalóide, hoje é sabido, tem muitas complicações, especialmente quando ele é feito em grande volume. Utilizar a proporção de 1 para 1 para 1 e a chamada hipotensão permissiva. Então, esse conjunto de coisas mudou radicalmente a mortalidade dos pacientes politraumatizados. Vejam aqui que em 2007 a mortalidade chegava a ser de 60%. E com esse protocolo, lembrem que começou em 2007 com aquele estudo do Gonzalez, depois um outro estudo forte em 2009, daí para frente, aos poucos, todo mundo foi usando e foi usando e foi usando cada vez mais. A mortalidade hoje, em alguns centros americanos, chega a ser de 20%, quando era de 60%. Então, assim, é uma terapia que mudou radicalmente a abordagem do paciente traumatizado, e que tem ajudado muito esses pacientes. Agora, ela requer realmente, usando essa palavra já algumas vezes, uma mudança de paradigma e uma adaptação grande, não é pequena, uma adaptação grande nossa da hemoterapia e uma interação também muito grande com os especialistas, porque também a gente não é o dono da verdade, a gente não pode fazer coisas que eles não queiram, né? E a recíproca também é verdadeira, não dá para fazer o que está na cabeça, né, das pessoas que estão na emergência e tal. Tem que ser uma coisa pactuada, e às vezes a pactuação é difícil. Bem, era isso que eu queria falar e estou à disposição se vocês tiverem perguntas e dúvidas. Mas eu queria começar, posso, Fabiana, fazendo a pergunta já para a Jéssica, de quais são as dificuldades que você tem encontrado na prática para a implantação, para ativar o protocolo e para a manutenção desse protocolo mais um. Oi, gente, boa noite. Sobrou para mim, né? Então, lá no Alberto Torres, é um hospital público, né, estadual, que tem um centro de trauma, né? O centro de trauma realmente é muito bem equipado, são 4 leitos, tem o FEST, tem tomógrafo dentro, tem raio-x, tem um centro cirúrgico. A dificuldade é que não tem tromboelastograma, não tem ROTEM, né? Não tem equipamento para aquecimento de sangue, tá? Aí as outras dificuldades, eu acho que em qualquer local que tenha disponibilidade de pessoas, né? Porque quando o paciente chega, o protocolo inicial é coletar a amostra, coleta a amostra para banco de sangue e coleta para o laboratório, mas essa dificuldade também de levar a amostra até o laboratório, então acaba que tem essas dificuldades pontuais, né? Bom, a dificuldade é essa na maioria dos locais. Um outro ponto importante, que já melhorou bastante, a coleta de amostras, ser entregue temporário para o banco de sangue, né? Porque só dar um resumo para vocês como é que é o atendimento no centro de trauma. Quando o paciente tem indicação de ativação do protocolo de transfusão maciça, né, que os cirurgiões identificam e ligam o telefone, eles ligam para a agência transfusional. Quem liga é a equipe de enfermagem, tá? A equipe de enfermagem liga para a agência transfusional e ativa o protocolo de transfusão maciça. Confirma, a gente libera 3 hemácias e 3 plaquetas a princípio, pega a amostra, roda o isogrupo, descongela o plasma conforme o isogrupo do paciente, vai dando andamento ao atendimento conforme a solicitação. No início, assim, em 2013, quando a gente começou, a dificuldade maior era essa coleta de amostra. E aí tinha muito esse desperdício de hemocomponente, somente de O negativo, né? Porque acabava assim, acionava o protocolo, a gente levava o hemocomponente, aí acabava que, naquela avidez por atendimento ao paciente, não coletavam a amostra. E aí a gente tinha que ficar liberando o O negativo. E O negativo, todo mundo sabe que por mais que o estoque, a gente calcula um estoque ideal ali para o atendimento, isso acaba, né? Somente se chegar a outros pacientes concomitantes. Então, o primeiro ponto foi esse inicial, é a coleta de amostra, para a gente poder fazer o atendimento com o isogrupo e, posteriormente, com outros hemocomponentes. Isso foi um ponto importante, assim. Um outro ponto também é a ativação do protocolo e plasma descongelado sem utilização, né? Porque acabava que o paciente chegava, a equipe, né, ia para atender, avaliava, achava que tinha que fazer iniciar o protocolo de transfusão maciça, e, na verdade, quando eles iam reavaliar, só usava hemácia, achava que não tinha necessidade do plasma, e o plasma acabava, que a gente sabe que quando descongela fica 24 horas, e acabava tendo que descartar se não tivesse outro paciente para utilizar. Então, é basicamente isso, o desperdício inicial de sangue, né, somente de O negativo por falta de amostra, esse descongelamento de plasma que às vezes não é utilizado, a falta do ROTEM, que isso como o doutor Luiz Amorim falou, isso em todos os serviços é bem difícil,
o aquecimento do sangue também, que não tem. Mas, assim, ao longo dos anos, a gente foi aprendendo, tanto a equipe da agência transfusional, como a equipe do centro de trauma também, a melhorar isso. Então, assim, inicialmente era 1 para 1, liberava 3 hemácias, 3 plasmas, 3 plaquetas, e o andamento conforme a solicitação. Depois a gente viu que a gente teve que regredir um pouco. A princípio, a gente montava um O negativo só, aí vinha a amostra, a gente contabilizava e depois mandava o isogrupo. E depois a gente foi... Agora, sim, está bem melhor, né? A gente tem uma interação muito boa com as equipes, tem uma interação muito boa, então agora a gente está chegando a quase um ideal, né? Não tem problema de amostra, a gente libera os hemocomponentes, a amostra chega no tempo adequado, então acredito que mais para frente vai ficar melhor ainda esse nosso protocolo de atendimento ao paciente, que é o mais importante, né? Basicamente isso. Estou Luiz Amorim, quer fazer uma pontuação, uma coisa. Tem. Eu vou abrir as perguntas para o chat, qualquer coisa vocês podem erguer a mão ali, tá? Eu vou ler a pergunta aqui, um momentinho só. Um momentinho só, eu vou abrir aqui o áudio para a pergunta. Peraí, gente. Sim, abrir. Doutor Sérgio Domingos Vieira, o áudio do senhor já está habilitado. Só abrir o microfone e pode falar. Não. Bom, gente, enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para o Luiz Amorim, que é uma pergunta que acho que vai só acrescentar um pouquinho mais. Jennifer, Oi, está ouvindo? Ah, que bom! Posso fazer? Tá bom, cara. Luiz, parabéns pela apresentação, muito boa, bem clara, objetiva. E eu queria saber de você, já tem em alguns serviços de cirurgia cardíaca, já estão aventando essa hipótese do sangue total. Você tem alguma experiência disso? Como você vê isso, a possibilidade de a gente voltar nos anos 80 a fazer sangue total na cirurgia cardíaca? Não, eu sei que tem alguns serviços que estão cogitando ou querendo fazer isso. Acho que está com eco, né? Que está cogitando ou querendo fazer isso, Vieira. Como se disse muito bem, voltando, não sei se você lembra, em 1988, alguns séculos atrás, foi publicado um artigo na revista, na Journal of Cirurgia Torácica e Cardiovascular, que mostrava que sangue total era melhor que tudo. Então, os cirurgiões passavam a querer só sangue total fresco, tinha que ter menos de 5 dias. Nunca esqueço que uma vez eu cheguei no hospital que eu trabalhava nessa época, eu era quase um bebê, tá? Em 88 eu era quase um bebê, e cheguei lá, o jardim estava, o centro cirúrgico ficava no 10º andar, o jardim estava cheio de sangue. Subiram 5 bolsas de concentrado de hemácias, todas com mais de 10 dias, o cirurgião jogou todas pela janela do 10º andar para o jardim, que ele só queria sangue total e fresco. Então, assim, isso foi no passado, realmente, mas tem gente que está falando em voltar a usar sangue total, que seria melhor. Mas é preciso dizer que o cirurgião cardíaco sempre teve uma queda por sangue fresco, né, por hemácia recente e tal. E até saiu também, e também plaqueta gelada. Acabou de sair um estudo americano comparando plaqueta gelada com plaqueta estocada normalmente em cirurgia cardíaca. O resultado foi que não teve diferença nenhuma clínica, não foi pior nem foi melhor. Então, talvez eles agora também queiram plaquetas geladas. Mas não, assim, eu não. Resultado publicado, eu sei que as pessoas que isso está acontecendo em alguns, até no Brasil mesmo, eu já ouvi falar, mas nunca vi, vivenciei de alguém pedir sangue total agora, só na década de 80.
Mais alguém, gente? Perguntas no chat? Erguei a mão para a gente... Bom, eu vou fazer uma pergunta, porque eu tudo devo fazer perguntas. Aproveitar o doutor Luiz Amorim aqui, que, né, é referência para a gente, é bom para eu tirar minhas dúvidas, até, né, melhorar até mais no atendimento de trauma. Eu sei que o senhor acabou de falar aqui sobre o sangue total, né? Eu sei que, infelizmente, não é nossa realidade ainda, né? Talvez futura, né? Uma dúvida, só assim, lá fora. Eu sei que nos Estados Unidos, né, está podendo utilizar sangue total. Qual é a validade desse sangue total? Quanto tempo eles mantêm o sangue total na geladeira? Como é que eles fazem? Não há um processo, mas eles usam 5 dias. Depois de 5 dias eles tiram, e aí tem uma outra discussão se vai centrifugar esse sangue para fazer plasma e concentrado de hemácia. A maior parte das vezes sim, eles estão centrifugando para fazer concentrado de hemácia, despreza o plasma, mas em geral 5 dias. Há quem propõe um pouco mais. Isso, como você disse, é basicamente nos Estados Unidos e na Escandinávia. Não me pergunte por que um dos países que mais usa isso é um país que eu saiba, não tem notícia de ter entrado em guerra, que é a Noruega, mas a Noruega tem a população inteira lá, faz sorologia de todo mês. Caso haja uma guerra com a Noruega, eles estão com tudo pronto para não faltar sangue, para acolher de doadores ambulantes e tal, mas em geral 5 dias. Eu queria fazer um comentário, enquanto chegam mais perguntas, a respeito da questão do O positivo e O negativo, que é outra grande discussão, é outro grande problema que eu não abordei, porque já é um outro assunto, mas, assim, 5% apenas da população é O negativo. Então, assim, a gente tem sangue O negativo para maternidade, em estoque, para maternidade, para as emergências, para aquelas pessoas que são mesmo O negativo, que só podem tomar aquilo, é uma tarefa bem complexa em qualquer parte do mundo, exceto em alguns lugares, né? País Basco, por exemplo, espanhol, tem 50% da população é O negativo. Mas, tirando essas exceções, é muito difícil. Então, por causa disso, muita gente nem se dá o trabalho de ter sangue O negativo em estoque. Vai para O positivo mesmo e não importa. E a grande pergunta é, tá bom, mas se for uma mulher em idade fértil ou uma criança do sexo feminino que vai engravidar, e que depois não vai ter tempo de fazer a tipagem sanguínea dela na hora, mas depois ela pode ser RH negativo. Tem um estudo muito interessante publicado no ano passado por um grupo da Filadélfia, da Filadélfia de Pittsburgh, Marquesa, que mostrou que a chance de uma mulher receber um sangue positivo e ela ser negativa, e depois o seu bebê vir a morrer de incompatibilidade, né, da doença hemorrágica perinatal, é muito baixa, é menor que 1%. Então, ele defende que mesmo em mulheres de idade fértil, ou mulheres que ainda virem a engravidar, se poderia fazer sangue O positivo. Isso aí é que é difícil dos nossos colegas aceitarem. Muito dificilmente, alguns aceitam, alguns deixam por nossa conta, mas outros não querem de jeito nenhum e dizem que vai ter reação, que vai ter... Enfim. Mas esse é um ponto importante, porque realmente um centro de trauma de grande porte certamente terá dificuldade para ter estoque de O negativo para fazer frente à demanda, né, para usar em primeira intenção em todo mundo. O sangue O negativo, esse é um grande problema. Só queria comentar e você exemplificou bem, né? Não, com certeza, isso é muito difícil. Lá no centro de trauma, na verdade, a gente tenta, né, na medida do possível, deixar 4 O negativos em código vermelho. Na verdade, o ideal são 6 O negativos, 6 O positivos no código vermelho, que já fica retipado, né, imediato, e tenta o estoque de 15 O negativos na geladeira e 50 O positivos. Só que, claro, que existe o plantão, então, né, vai sendo utilizado e pode, né, ficar um pouco crítico. Então, acaba que a gente já é um acordo, o centro de trauma já é ciente disso, que, assim, o que a gente faz? Quando o estoque está crítico e entra um atendimento de uma mulher em idade fértil, a gente vai dar preferência para ela. Se não tiver o O negativo, a gente envia o O positivo, tá? Mas, lógico que a gente tenta. Quando é homem, e de imediato vão ser liberados 3 O positivos, porque a gente tenta poupar o estoque para o próximo. Pode vir uma criança, pode vir uma mulher em idade fértil, então a gente tenta poupar o estoque quando chega o estoque crítico, que são 6 O negativos na geladeira. A gente faz dessa forma e está indo super bem. Os cirurgiões, lógico que no início teve muito problema, eles não entendiam, achavam que ia ter uma reação, que o paciente ia morrer por incompatibilidade, mas a gente foi mostrando para eles foram entendendo, e agora a gente não tem nenhum problema em relação a isso.
Vou ler aqui, vou fazer a pergunta aqui da Lívia. Qual o ganho de tempo, em média, quando se utiliza um descongelador rápido de plasma e não um banho-maria 37 no atendimento de trauma? Pergunta difícil. Depende da marca, da eficiência do banho-maria, do descongelador. O banho-maria, em geral, leva, sei lá, depende também se você vai uma coisa descongelar uma bolsa, outra coisa descongelar 3, 4, né? Muda muito a eficiência do banho-maria e do descongelador. Mas, enfim, o descongelador que a gente usa no Hemorrio, por exemplo, ele leva 12 a 15 minutos para descongelar o plasma. O banho-maria leva meia hora. Então, assim, no nosso caso, 15 minutos, digamos, 15 minutos de ganho. Tem aparelhos mais eficientes. Exatamente, para 2 plasmas. Os mais eficientes são muito mais caros também, né? 15 minutos no trauma, eu acho que é um ganho importante, né? Você ganhar 15 minutos, né? Comparando meia hora do banho-maria com meia... Também não é todo banho-maria que descongela em meia hora. Alguns são bem ruins, né? Tem os dois ligados. Tem outra pergunta do Marcos Viola. Em alguns protocolos começam com 1 para 1, após transfundir 2 concentrados de massa. Como você avalia essa estratégia? Eu não entendi a pergunta. Então, alguns protocolos começam com 1 para 1, após transfundir. Ele está falando assim, que começa com 2 bolsas de hemácia. Concentrados de hemácia, e depois eles passam por protocolo de 1 para 1. Como você avalia essa estratégia? Ou 1 para 1, ou após transfundir 2 concentrados de hemácia de convenção? Assim, eu acho que a perda, no fim das contas, não será muito grande, né? Assim, a proporção vai continuar, a proporção de plasma para hemácia vai continuar alta, mas a recomendação maior é usar hemácia, uma hemácia, um plasma, uma hemácia, um plasma. 2, se você depois vai fazer mais 5, né, pareados, a perda não vai, a proporção vai continuar sendo alta, não perde muito com a proporção, mas não é o mais recomendado. Né? Parabéns, né? De mala, só agora estou começando a ter emergência. No Rio, eu saiba que só tem uma, né? Precisamos de tempo para participar dessa abordagem transfusional, né? E incluímos a hemoterapia neste ambiente. Não, isso é importante mesmo. A Fábio está pontuando uma coisa muito importante, que acaba que os cirurgiões não envolvem a hemoterapia, né? Que é o mais importante, que a gente fornece o sangue. Então, se não envolve a hemoterapia, fica um pouco difícil do fluxo ir, né? Principalmente em um hospital que não tem centro de trauma, né? O centro de trauma fica mais fácil que é direcionar, tem que ter um bom atendimento para a agência transfusional, senão as coisas não funcionam. Mas em um hospital que não tem o entendimento no centro cirúrgico com a agência transfusional, eu acho que é uma coisa bem complicada em todo local, acredito. Uma pedra no sapato todo mundo. Bom, vamos lá. Cristiane Silva. Nos quase quando se transfunde RH positivo em mulheres de idade fértil, poderia utilizar a imunoglobulina anti-RH? Poderia, mas lembro que a dose seria... A dose é para 300 microlitros, 300 microgramas para cada 10 ml. Então, digamos que a pessoa tome, vamos ser otimistas, tem que tomar 2 bolsas, 600 ml. Olha a quantidade de imunoglobulina que você vai ter que fazer. Né? A primeira coisa é essa. A segunda coisa é que você vai ter hemólise, você vai causar hemólise. Né? Você vai... A ideia é isso, é causar hemólise nas hemácias RH positiva. Então, assim, nesse contexto, não, se for uma criança que tomou uma bolsa ou uma quantidade menor e tal, é até possível cogitar, mas assim, no contexto do trauma, eu acho impossível fazer imunoglobulina, porque primeiro vai ser uma quantidade gigante, né? Segundo que no Brasil ainda não temos ainda, até onde eu saiba, a imunoglobulina anti-D venosa, só intramuscular. Então, fazer um monte de injeção intramuscular é bem difícil. Então, eu diria assim, no trauma, não. Se a gente tiver que fazer, paciência, né? Vai salvar a vida da pessoa, mas depois pode ser que tenha algum problema futuro. Jennifer, posso ter outra pergunta? Posso fazer um comentário? Pode ter mais um, mas pode sim. Em relação à questão das amostras, né, que é uma preocupação que muita gente tem, e aí é mais do nosso lado da hemoterapia, que tá bom, faço 4, 5, 6 bolsas para quem chega antes de ter a amostra, antes de fazer a tipagem. Será que depois isso interfere com a tipagem? Tem um estudo publicado recentemente também que mostra que não, que você até 10 bolsas você vai interferir muito pouco com a tipagem sanguínea. Então, essa não é a razão, mas é claro que isso é uma coisa. Outra coisa é não dar amostra, porque não tem amostra, tem que ter amostra o mais rapidamente possível, você colocou isso muito bem.
mas a interferência com a tipagem sanguínea é muito pequena, de fato. Pois é, esse ponto que é importante. A amostra é importante para a gente poupar o estoque, né? Exatamente. Porque imagina, uma mulher em idade O negativo eterno não tem como, né? A gente tem que direcionar para poder poupar o estoque dos outros pacientes que vão vir, né? Bom, gente, só a última pergunta, né? Que nosso tempo está acabando. O Sandro Arthur, boa noite, doutores. Eu posso começar o esquema de 1 para 1 para 1 com as plaquetas, seguido pelo plasma e por último por hemácias? Poder você pode, não tem nada proibido e não tem nenhum consenso quanto a isso. Agora, como eu disse antes, os americanos, em geral, porque o primeiro grupo começou assim, começa com plaqueta, depois hemácia, depois plasma. Ele propôs começar com plasma, hemácia e plaqueta. Não, primeiro plaqueta. Pode. Eu só não faria o plasma antes da hemácia. Eu faria a hemácia antes do plasma. Tá. O paciente está com hemorragia, está sangrando. Eu vou fazer uma última pergunta, que agora realmente nosso tempo está estourando, né? Mas é a última mesmo. Sobre a liberação do plasma junto à vigilância, se há alguma proposta. Porque, na verdade, né, teoricamente, quando sabe o grupo sanguíneo, você tem que liberar a B, mas a gente sabe que a gente mantém um estoque de plasma B. Assim, eu vou dar minha opinião, né? Eu pensei que você estivesse se referindo ao plasma livre. Plasma livre, sem dúvida, vai ter que pedir autorização à vigilância, e eu acho que a vigilância local nem tem essa competência, teria que ser a Anvisa mesmo, né? Para dar essa autorização. Agora, em relação ao plasma A, eu acho que aí não, eu não vejo que precisa de autorização da vigilância, não. Acho que a gente pode assumir esse risco. Eu acabo que, assim, que lá a gente consegue minimizar, porque a gente, apesar de demorar um pouquinho, a gente faz com a amostra, a gente faz o grupo sanguíneo rápido e descongela conforme o grupo. Mas quando não dá, a gente faz plasma B, faz com 3 plasmas, né? Não dá para ficar mantendo assim. Aí quando o paciente é AB e acaba o estoque, a gente acaba tendo que usar o A. Última pergunta, porque a Margarida já está aqui um tempinho na tela. E para mim? Gostaria de saber qual a média de uso de máxima comunidade de trauma. Então, o centro de trauma, ela utiliza mais ou menos, está em média 150 a 180 hemocomponentes, na sua maioria hemácia. Então, assim, mais ou menos, se a gente for botar, porque nem todo paciente que entra com protocolo de transfusão maciça, né? Então, a gente vai botar uns 100 concentrados de hemácias, em média, tá? O paciente começa ali, depois vai para o CTI e continua transfundindo. Bom, gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. O tema é ótimo, mas infelizmente está acabando o nosso tempo. Tá? Muito obrigada pela participação de todos. Venho aqui chamar vocês para a próxima live, tá? Plasmaférico no manejo de doenças neurológicas, dia 30/11, às 7 horas, com apoio do CEU, tá bom? O grupo GSH com a participação de todos. Uma boa noite.